Está começando Direto ao Ponto, um programa de perguntas e respostas. Direto ao Ponto, a sua dúvida analisada de forma lógica e equilibrada. Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Alô amigos, aqui estamos para oferecer as respostas que você procura perante dúvidas e conflitos apresentados pela vida na visão filosófica, científica e religiosa do Espiritismo. Indo direto ao ponto, vamos à primeira pergunta do programa de hoje. Eu e meu marido sonhamos em ter filhos para enriquecer nosso lar. A medicina fracassou até agora com todos os recursos conhecidos para viabilizar esse ideal. Por que isso acontece? A explicação somente é possível se nos servirmos dos elementos oferecidos pela espiritualidade a respeito dos mecanismos da reencarnação. Isso porque eles demonstram de forma inequívoca que não conseguimos fugir de nós mesmos, ou seja, das ações praticadas contra nossa pessoa no espaço e no tempo. Centenas das doenças catalogadas pela medicina no campo da reprodução humana nada mais são que repercussões dos traumas impostos ou causados ao aparelho reprodutor do corpo humano. Os grandes vilões são o aborto ou as culpas com que carregamos nosso inconsciente em vidas passadas no exercício da maternidade ou paternidade, de forma irresponsável e inconsciente. O Espiritismo revela-nos existir um sistema de controle, vulgarmente conhecido como lei do karma, ou de causa e efeito. Funciona como um regulador do processo de evolução do ser espiritual através das múltiplas encarnações. Nos conteúdos dos chamados evangelhos, Jesus nos ensina que a cada um é dado conforme as próprias obras e que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Prontuários de hospitais confirmam que os procedimentos utilizados na realização do aborto são, por serem invasivos, em sua maioria radicais, decretando consequências imprevisíveis para essa ou outra vida. E, repetimos, não somente para essa, mas para vidas ou encarnações posteriores. O problema é mais sério do que se pensa. Se nos ativermos à realidade brasileira através de pesquisas, descobriremos que mais de 8,7 milhões de brasileiras com idade entre 18 e 49 anos já fizeram ao menos um aborto na vida. Destes, 1,1 milhão de abortos foram provocados. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada 2 dias, uma mulher morre em nosso país, vítima de aborto clandestino. E mais de 1 milhão de mulheres brasileiras se submetem a abortos clandestinos anualmente. Segundo o Espiritismo, confirmando a reencarnação como um instrumento importante para a evolução do ser espiritual, que na essência somos, o aborto determina uma existência nula e que ele terá de recomeçar. Informa-nos ainda que, espiritualmente, a provocação do aborto em qualquer período da gestação se constitui numa infração grave perante as leis da consciência. E há crime sempre que se transgride a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes de seu nascimento, por impedir que uma alma passe pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Enfatizam os espíritos superiores ser racional ter-se para com um feto as mesmas atenções que se dispensam ao corpo de uma criança que viveu algum tempo. Devemos ver em tudo isso a vontade e a obra de Deus. Não é lógico tratar desatenciosamente coisas que devemos respeitar. Por que não respeitar as obras da criação, algumas vezes incompletas por vontade do Criador? Tudo ocorre segundo os seus desígnios, e ninguém é chamado para ser seu juiz. No caso do aborto terapêutico, em que o nascimento da criança pusesse em risco a vida da mãe dela, dizem os espíritos ser preferível se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe.
O espírito André Luiz ressalta que a mulher cujo grau de responsabilidade nas faltas do aborto é muito maior desajusta as energias psicossomáticas, com mais penetrante desequilíbrio do centro genésico, implantando nos tecidos da própria alma a sementeira de males que se manifestarão mais tarde, em regime de produção a tempo certo. Isso ocorre não somente porque o remorso que lhes entranhe no ser, mas também porque assimilam inevitavelmente as vibrações de angústia e desespero, e por vezes de revolta e vingança dos espíritos que a lei lhes reservara para filhos do próprio sangue, na obra da restauração do destino. No homem, o resultado dessas ações aparece quase sempre em existência imediata àquela na qual se envolveu em compromissos desse jaez. Pela medicina do nosso plano de vida, ou seja, material, serão classificados como moléstias testiculares, dissendocrinias diversas, distúrbios mentais, com evidente obsessão por parte de forças invisíveis, emanadas de entidades retardatárias que ainda encontram dificuldades para desculpar-lhes a deserção. Nas mulheres, as derivações surgem extremamente mais graves. O aborto provocado sem necessidade terapêutica revela-se matematicamente seguido por choques traumáticos no corpo espiritual, tantas vezes quantas se repetir o delito de lesa maternidade, mergulhando as mulheres que o perpetram em angústias indefiníveis além da morte. E por mais extensas lhe façam as gratificações e os obséquios dos espíritos amigos e benfeitores que lhes recordam as qualidades elogiáveis, mais se sentem diminuídas moralmente em si mesmas, com o centro genésico desordenado e infeliz, assim como alguém indebitamente admitido num festim brilhante, carregando uma chaga que a todo instante se denuncia. Ressurgem na vida física, externando gradativamente na tessitura celular de que se revestem. Dilapidado o equilíbrio do centro referido, as células não dispõem da força precisa na mucosa tubária para a condução do óvulo, nem para alimentá-lo, no impulso da migração por deficiência hormonal do ovário, determinando não apenas os fenômenos da gravidez ectópica, mas também certas síndromes hemorrágicas de suma importância decorrentes da nidação do ovo fora do endométrio ortotópico, ainda mesmo quando já esteja acomodado na concha uterina, trazendo habitualmente os embaraços da placentação baixa ou a placenta prévia hemorragípera, que constituem no parto verdadeiro suplício para as mulheres portadoras do órgão germinal em desajuste. A mulher que promove ou que venha a contestar semelhante delito é constrangida por leis irrevogáveis a sofrer alterações deprimentes no centro genésico, predispondo-se geralmente a dolorosas enfermidades, quais sejam a metrite, o vaginismo, a metralgia, o infarto uterino, a tumoração cancerígena, flagelos esses com os quais muita vez desencarna, demandando o além para responder perante justiça divina pelo crime praticado. Daí a razão de existirem muitos casais humanos absolutamente sem conseguirem conceber filhos, visto que anularam as próprias faculdades geradoras em vidas passadas. Quando não procederam de semelhante modo no presente, sequiosos de satisfação egoística, agiram assim no passado, determinando sérias anomalias na organização psíquica que lhes é peculiar. O instrutor espiritual Emmanuel, através de Chico Xavier, com a clareza que lhe é peculiar, explica que para compreender os resultados das existências anteriores, basta que a pessoa observe as próprias tendências, oportunidades, lutas e provas de agora. Explica que faltas praticadas em existências anteriores deixam azeda sucata de dores na consciência, pedindo reparação. Acrescenta ainda que se plantarmos preciosa árvore desde muito, é natural venhamos a surpreendê-la, carregada de utilidades e frutos para os outros e para nós. Se nos empenhamos num débito, é justo suportemos a preocupação de pagar.
Revela também que no túmulo, a alma, ainda vinculada ao crescimento evolutivo, entra na posse das alegrias e dores que amontoou sobre a própria cabeça. No berço, acorda e retoma o arado da experiência nos créditos que lhe cabe desenvolver e nos débitos que está compelida a resgatar. Novamente reencarnada, cada criatura permanece nos derivantes de tudo que fez consigo e com o próximo. Pondera que os grandes delitos operam na alma estados indefiníveis de angústia e choque, daí nascendo a explicação lógica das enfermidades congênitas, às vezes inabordáveis a qualquer tratamento. Explica que, quando desencarnados, não fugimos à lei de causa e efeito. Se malbaratarmos os tesouros das emoções e dos pensamentos na Terra, perambulamos nas esferas espirituais por doentes da alma, que a perturbação ensandece, fadados a reaparecer posteriormente no plano carnal, com as enfermidades consequentes a se entranharem nos tecidos orgânicos que nos compõem a vestimenta física. Especificamente aqueles que se entregam aos desequilíbrios do sexo, o porvir esboça-se nebuloso, apontando-nos graves lições de refazimento e resgate. Se abraçamos desequilíbrios do sexo agravados com padecimentos alheios por nossa conta, aguentamos inibições genésicas, muitas vezes com o cansaço precoce ou a distrofia muscular, a epilepsia ou o câncer de permeio. Salienta que as consequências de nossos erros não se verificam apenas na forma de doenças comuns. Além delas, é preciso contar com as probabilidades da obsessão, porquanto cada vez que ofendemos aos que nos partilham a marcha, atraímos em prejuízo próprio as vibrações de revolta ou desespero daqueles que se categorizam por vítimas de nossas ações impensadas. Orienta que, diante das provas inquietantes que se demoram conosco, aprendamos a refletir para auxiliar, melhorar, amparar e servir aqueles que nos cercam. Destaca que todos estamos no presente com o ensejo de construir o futuro, mas envolvidos nas consequências do passado que nos é próprio. Isso porque tudo aquilo que a criatura semeie, isso mesmo colherá. Para aqueles que dispõem-se à experiência, à adoção, explica. Muitos de nós, nas instâncias do pretérito, teremos pisoteado os corações afetuosos que nos acolheram em casa, seja escravizando-os aos nossos caprichos ou apunhalando-lhes a alma a golpes de ingratidão. Desacreditando-lhes os esforços e dilapidando-lhes as energias. Quase sempre lhes impusemos aflição por reconforto, a exigir-lhes sacrifícios incessantes, até que lhes ofertamos a morte em sofrimento pelo berço que nos deram as flores de esperança. Um dia, no entanto, desembarcados no plano espiritual, perceberemos a extensão de nossos erros e, de consciência desperta, lastimamos as próprias faltas. Corre o tempo e quando aqueles mesmos espíritos queridos que nos serviram de paz retornam à Terra em alegre comunhão afetiva, ansiamos retomar-lhes o calor da ternura, mas, nesse ponto da experiência, os princípios da reencarnação, em muitas circunstâncias, tão somente nos permitem desfrutar-lhes a convivência na posição de filhos alheios, a fim de aprendermos a entesourar o amor verdadeiro nos alicerces da humildade. São, portanto, os mesmos espíritos com que fracassamos nos programas previstos para existências passadas? Reflitamos nisso. E se tens na terra filhos por adoção, habitua-te a dialogar com eles tão cedo quanto possível para que se desenvolvam no plano físico sob o conhecimento da verdade. Auxilia-os a reconhecer desde cedo que são agora teus filhos do coração, buscando reajustamento afetivo no lar, a fim de que não sejam traumatizados na idade adulta por revelações à base de violência, em que frequentemente se lhes acordam no ser as labaredas da afeição possessiva de outras épocas, em forma de ciúme, revolta, inveja e desesperação.
Efetivamente, amas aos filhos adotivos com a mesma abnegação com que te empenhasses a construir a felicidade dos rebentos do próprio sangue. Entretanto, não lhes ocultes a realidade da própria situação, para que não te oponhas à lei de causa e efeito, que os trouxe de novo ao teu convívio, a fim de olvidarem os desequilíbrios passionais que lhes marcavam a conduta em outro tempo. Para isso, recorda que, em última instância, seja qual seja a nossa posição nas equipes familiares da Terra, somos, acima de tudo, filhos de Deus. Você está ouvindo Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. O pensamento atrai mal olhado? Revela-nos o Espiritismo que o pensamento é uma força, é o atributo característico do ser espiritual. É ele que distingue o espírito da matéria. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. O pensamento é pré-existente e sobrevivente ao organismo. Esse ponto é capital. O pensamento é força viva em toda parte, atmosfera criadora que envolve tudo e todos. O pensamento é força criadora da nossa própria alma e por isso mesmo é a continuação de nós mesmos. Através dele, atuamos no meio em que vivemos e agimos, estabelecendo o padrão de nossa influência, no bem ou no mal. O pensamento é matéria, a matéria mental compondo um maravilhoso mar de energia sutil em que todos nos achamos submersos. O pensamento ou fluxo energético do campo espiritual dos seres criados se gradua nos mais diferentes tipos de onda, passando pelas oscilações curtas, médias e longas em que se exterioriza a mente humana, até as ondas fragmentárias dos animais, cuja vida psíquica, ainda em germe, somente arroja de si determinados pensamentos ou raios descontínuos. O pensamento é vibração e transmite-se por onda, que só excita as vibrações de ondas afins. Duas pessoas misturam sua atmosfera espiritual que se interpenetra, se simpáticas, se antipáticas, se repelem, experimentando mal-estar sem se darem conta da razão. Conforme os pensamentos que o dominam, o encarnado irradia fluidos impregnados desses mesmos pensamentos que os viciam ou saneiam, fluidos realmente materiais, embora impalpáveis. Invisíveis aos olhos do corpo, são perceptíveis pelos sentidos perispirituais e visíveis pelos olhos da alma. Pensamentos modificam propriedades dos fluidos, os quais são veículos do pensamento. A velocidade do pensamento supera a velocidade da luz, que é calculada pela ciência como de 340 mil quilômetros por segundo. O pensamento é o gerador do infracorpúsculos ou linhas de força do mundo subatômico, criador de correntes do bem ou do mal, grandeza ou decadência, vida ou morte, segundo a vontade que o exterioriza e dirige. O pensamento é atributo característico do ser espiritual, da individualidade. Pelo pensamento, o espírito dirige, aglomera, combina, dispersa e organiza. O pensamento é fluido, matéria, radiação mental. O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais como os dos desencarnados e se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias, saneando ou viciando os fluidos ambientes conforme seja bom ou mal. Conforme os pensamentos que o dominam, o encarnado irradia fluidos impregnados desses mesmos pensamentos, que os viciam ou saneiam, fluidos realmente materiais, invisíveis aos olhos do corpo, mas perceptíveis pelos sentidos perispirituais e visíveis pelos olhos da alma. Quando, pois, o pensamento se dirige para algum ser, na terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um a outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. A energia da corrente está na razão da energia do pensamento e da vontade. A comunhão de pensamentos produz, pois, uma espécie de efeito físico que age sobre o moral.
O pensamento modifica o elemento fluídico. Modela-o à vontade, como modelamos um pouco de terra para dela fazer uma estátua. É conhecido o provérbio: dize-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Podendo parafraseá-lo em relação aos nossos espíritos simpáticos, dizendo: Dize-me o que pensas, dir-te-ei com quem andas. Para se ter uma ideia dos efeitos dessa força ignorada, poderiam ser citados vários como decorrentes dos fluidos. Segundo Allan Kardec, a teoria do fluido cósmico, individualizado em cada ser sob o nome de fluido perispiritual, abre campo inteiramente novo para a solução de uma imensidade de problemas até agora insolúveis. Entre outros, interfere nas relações interpessoais, na impregnação de objetos pessoais e vestimentas, na contaminação de ambientes, nos efeitos sentidos por pessoas reunidas com uma finalidade qualquer, nos fenômenos mediúnicos, nos processos obsessivos, nos efeitos da prece, do passe, da água fluidificada, na preparação de alimentos, na origem de certas doenças, nas curas espirituais e muito mais. Quem quer que alimente pensamentos de ódio, inveja, ciúme, orgulho, egoísmo, animosidade, falsidade, hipocrisia, maledicência, numa palavra, pensamentos colhidos na fonte das más paixões, espalha em torno de si eflúvios fluídicos perturbadores que reagem sobre os que o cercam. Se se considerar que pensamentos atraem pensamentos da mesma natureza, que os fluidos atraem fluidos similares, compreende-se que cada indivíduo traga consigo também um cortejo de espíritos simpáticos, bons ou maus, e que assim o ar seja saturado de fluidos compatíveis com os pensamentos que predominam. Pensamentos maus, em minoria, não impedem que as boas influências se produzam, pois estas os neutralizam. Se dominarem, enfraquecerão a radiação fluídica dos bons espíritos ou mesmo, por vezes, impedirão que os bons fluidos penetrem nesse meio, como o nevoeiro enfraquece ou detém os raios do sol. Allan Kardec explica como evitar a influência negativa dos maus fluidos. Segundo ele, esse meio se destaca da própria causa que produz o mal. Que se faz quando se conhece ou reconhece que um alimento é nocivo à saúde, rejeita-se, substituindo-o por alimento mais são. Desde que são os maus pensamentos que enquadram os maus fluidos e os atraem, temos que nos esforçarmos para só ter os bons, repelir tudo que é mal, como se repele um alimento que nos torna doentes. Numa palavra, trabalhar pelo próprio melhoramento moral e para nos servirmos de uma comparação do Evangelho, não só limpar o vaso por fora, mas, sobretudo, limpá-lo por dentro. Direto ao ponto em 1 minuto. Benefício. Ante a causa do bem, não temas empecilhos. Pelo mal, faze o bem. E ajuda sem prender-se. Poder auxiliar é um prêmio que retens. Não peças gratidão a quem beneficies. A árvore não come os frutos que produz. Se já queres servir, rende graças a Deus. Emmanuel. Meus tão queridos amigos, vamos aí enfrentar as tarefas que nos cabem. Não vamos recuar diante daquilo que precisamos realizar. Recordemos a árvore. Houve alguém que a plantou e haverá muitas pessoas que os frutos lhes colherão. Por isso, nós precisamos fazer a nossa parte. Existe um provérbio antigo que roda no mundo, dizendo que um homem nunca estará absolutamente completo se não plantar uma árvore. Mas essa árvore não significa que devamos plantar a semente material ao chão da terra, especialmente nós que moramos em grandes cidades. Mas sim, plantarmos árvores espirituais que possam gerar frutos espirituais a todos aqueles que necessitem. Não deixemos para depois. Se pudermos plantar o bem agora,
obviamente colheremos muitos frutos depois, muito em breve, o mais rápido que podemos imaginar, porque os frutos espirituais rendem mais rápido do que os frutos materiais. Palavras finais. O Grupo Espírita Os Mensageiros é uma entidade dedicada à difusão da mensagem espírita, sobretudo as recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, e atua de forma absolutamente gratuita, tanto no Brasil como no exterior. Publica também o jornal Os Mensageiros. O Grupo Espírita Os Mensageiros tem também o seu braço social, a AME, que mantém atividades sociais no Glicério e em Carapicuíba, além de Piedade. Venha conhecer-nos. Escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo, enviando-nos sua correspondência para a Caixa Postal 522, CEP 01031 970, São Paulo, São Paulo, ou pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Escreva, enviando-nos suas dúvidas, manifestando comentários ou opiniões. Na próxima semana, convidamos você para irmos direto ao ponto.